Bom, nós vamos trabalhar hoje mais uma lei natural. Estamos iniciando o módulo 13. O módulo 13 faz parte da apostila da FEB, o tomo 2. Hoje vamos iniciar a lei de destruição e lei de conservação. Começamos com o roteiro 1, que trata da destruição necessária e destruição abusiva. São 4 roteiros e nós vamos conduzir aí os estudos, sempre bem fiéis aos estudos doutrinários. Então, nós procuramos trazer aqui os conceitos doutrinários para que a gente possa pensar dentro do propósito do que foi codificado pela espiritualidade e do que nós, espíritas, entendemos aí como a doutrina que seguimos. Então, nós utilizamos a apostila da Federação Espírita Brasileira. Quem quiser pode baixar essa apostila na internet, pode ler, estender os estudos, ler sobre outros temas. Elas são bastante variadas e elas trazem bastante ensinamentos para nós. Então, nós fazemos agora o nosso estudo sistematizado, trazendo essa ideia aí da destruição. Existe uma destruição que é necessária e existe uma destruição que é abusiva. Allan Kardec, lá na questão 728 do Livro dos Espíritos, ele trata dessa questão, lá na 728, ele fala que existem 2 formas de destruição no planeta. E essas 2 formas são divididas entre uma forma que é benéfica e uma forma que é abusiva. É o capítulo 16, Lei de Destruição. A destruição é uma lei da natureza? Foi essa pergunta que o codificador faz para a espiritualidade. E a resposta é a seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. O instinto de destruição seria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? A resposta da espiritualidade: as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com um duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão um envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão um acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente, que é indestrutível e que elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Muito bem. Então, a destruição ela é necessária. E, às vezes, a gente pensa na destruição como algo tão catastrófico, algo tão negativo. A lei de destruição é uma lei de Deus, é uma lei natural. E o que a codificação nos traz é exatamente que existe uma necessidade que as coisas se destruam. Vai existir um tempo que esse nosso corpo físico precisa ser destruído. E quando ele for destruído, nós não precisamos ter dúvidas. Somente ele será destruído. Porque o princípio inteligente que habita nele, a essência divina que habita nele, não é destruída. Ela simplesmente se prepara para uma nova etapa, se prepara para um novo momento. Dentro dessa perspectiva, então, é que o codificador fala de uma destruição benéfica, uma destruição que é voltada para a transformação, para a renovação e para a nossa melhoria. E aí, se a gente traz isso para as nossas situações mais triviais, o nosso dia a dia, a nossa própria encarnação, porque a gente está pensando aqui, iniciamos falando sobre a destruição do corpo, sobre a morte física, mas se a gente pensar nas nossas perdas do dia a dia, não é verdade? Às vezes nós precisamos destruir impérios,
materiais, para que novas edificações possam ser erguidas. Novas edificações muito mais sólidas, muito melhor estruturadas. E muitas vezes, quando estamos aí vivendo a destruição, muitas vezes nós não conseguimos visualizar a possibilidade de uma transformação, de uma melhoria. Em regra, nós temos aquela sensação de perda, de sofrimento. É mais ou menos assim que ainda nos postulamos diante da morte física. Sempre perdemos, sempre estamos nos sentindo abandonados. A falta, somos os seres da falta, né? Mas a codificação ela traz para nós, pode ser algo que a gente não compreenda em primeiro momento, e é algo também que a gente precisa ter muito discernimento. Muitas vezes nem tudo que a gente vai ler, vai escutar, nem tudo isso vai ser absorvido num primeiro momento. Não é muito tranquilo falar, né, determinadas leis da natureza, determinadas informações que a espiritualidade traz, muitas vezes elas não são confortáveis. Imagine a gente saber que nós somos responsáveis pelo nosso futuro. E se a situação está ruim, é porque em algum momento eu promovi essa ruína. Isso não é tão bom para se ouvir quando se vem de uma tradição em que a primeira coisa que a gente procura é quem é o culpado. Se a minha vida está ruim é porque tem alguém que é culpado por isso. Se eu não consigo fazer as coisas, significa que tem alguém que está conspirando contra mim. E a doutrina espírita nos chama à maturidade. Ela nos convida a sermos responsáveis pela nossa vida. E quando somos responsáveis pela nossa vida, nós assumimos os riscos das nossas escolhas. Nós assumimos as responsabilidades ao fazermos determinadas escolhas. E nós não temos a barra da saia da mãe para correr depois. Porque a barra da saia da mãe vai ser a nossa consciência. Porque fizemos as escolhas, porque somos espíritos inteligentes, porque queremos uma fé raciocinada. Nós não queremos mais aquela fé cega, aquela fé em que não conseguimos enxergar nada além dos temores, né? Porque agimos bem, porque temos medo do castigo, temos medo do inferno. A doutrina espírita ela nos tira dessa comodidade, que para muitos é a solução da lavoura, né? Ficar ali naquele lugarzinho quietinho, não precisando promover nenhuma mudança, não precisando fazer nada em prol do outro, mas apenas esperando e lamentando. Se as coisas não estão boas, é porque tem alguém que precisa me auxiliar. A doutrina espírita nos ensina, principalmente pela lei de destruição, que muitas vezes algo é destruído para que outras coisas sejam plantadas, para que a transformação possa acontecer. Então, a gente inicia nesse momento com essa questão lá do Livro dos Espíritos, tratando exatamente sobre a destruição. E o convite vamos pensar numa destruição positiva. Precisamos destruir maus hábitos para construir novos hábitos. Velhos hábitos, né? Às vezes somos tão condicionados a determinados padrões de comportamento, nós fazemos todos os dias a mesma coisa. Nós nunca modificamos os nossos horários. Mas por que nós fazemos isso? Porque é uma tradição que cumprimos. Às vezes a gente nem sabe por que anda fazendo determinadas coisas, mas estamos repetindo sem nenhum raciocínio. A doutrina espírita nos convida a pensar isso. De repente, está na hora de destruir determinados hábitos e dar oportunidade para novos hábitos serem construídos em nossas vidas. E nesse sentido, é que a destruição ela é benéfica, porque ela se torna um instrumento de transformação que tem por finalidade renovar e nos tornar melhores, como seres vivos, como seres em evolução. O processo de destruição, ele vem para nos fazer seres melhores.
As perdas, quando vistas, sem revolta. A gente precisa entender isso. Porque se estamos no campo da revolta, nós não conseguimos perceber o que pode vir a melhorar. Se eu perdi um ente que eu amava muito, e se eu ficar só na revolta, ele não merecia. E a gente tem uns discursos que são ótimos, né? Tem tanta gente ruim, por que essas pessoas não morrem? Né? A gente sempre escuta isso. E tem que levar logo o meu, que é bacana, que cuida de todo mundo. Deus também precisa de boas companhias, viu, gente? Tem que deixar de ser egoísta. Não pode querer só levar para o lado de lá quem a gente entende que não tem validade por aqui. Mas, brincadeira à parte, essa importância de se pensar na destruição como uma oportunidade. Emmanuel fala muito sobre isso, as oportunidades que a vida nos dá. O que fazemos com as oportunidades que recebemos todos os dias em nossas vidas? Mas que oportunidade? Eu não recebi oportunidade nenhuma. O que aconteceu foi eu ter perdido alguém que eu amava muito. Será que perdeu mesmo? Será que essa destruição do corpo físico dessa pessoa que amava tanto não é uma oportunidade para transformarmos alguns hábitos? Às vezes somos tão viciados, somos tão dependentes que precisamos perder para valorizar. De vez em quando o Carlos Alberto dá aquele exemplo aí da mãe, né, que leva o chinelo do banho para o filho de 50 anos até hoje. Leva a toalha, põe a comidinha quentinha. Isso é uma brincadeira que ele faz, mas isso dá bem para a gente pensar a respeito do como estamos conduzindo o nosso amadurecimento espiritual. Pode ser que a gente ainda seja um senhor de 50 anos que esteja pedindo para a mãe para levar tudo. Mas pode ser que a gente já esteja se candidatando a ser donos das nossas próprias escolhas. Ainda que a gente tenha a mãezinha lá, mas não mais para nos servir. Talvez para começarmos a servir. Então, a lei de destruição, nesse sentido, ela é bastante positiva. Mas existe uma outra vertente, que é aquela que a gente chama de destruição abusiva, que é aquela que não está prevista na lei de Deus e que é resultado da nossa imperfeição moral e intelectual, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. E ele acrescenta o seguinte, que toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Olha como que ele chama a gente para agirmos sempre conscientemente. Destruição é necessária, mas todo excesso é abusivo, abuso da lei de Deus, da lei natural. E a gente precisa tomar muito cuidado com relação a esse tipo de abuso. Porque o abuso, ele fere as normas naturais. A destruição ela é necessária, porque já imaginaram se a gente não desencarnasse, se o nosso corpo físico não se destruísse, aqui não caberia de tanta gente. Imagina os 21 bilhões de seres encarnados. Onde é que nós íamos colocar tanta gente? Então é preciso que novos corpos cheguem, que novas oportunidades sejam dadas, que a gente vivencie aí essa possibilidade da transformação, da renovação, da transformação pelo renascer constante. Na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 3, no item 21, ele diz o seguinte: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e que sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. E nós falamos muito, alguns dias aí, sobre o trabalho. A necessidade do trabalho para que a gente possa evoluir. E como que eu vou evoluir? Pelo trabalho. É preciso que eu esteja encarnado. É preciso que eu esteja no mundo da matéria para que eu possa
trabalhar, e aí entendam trabalho no sentido amplo, tá? Nos mais variadas formas. Não vamos fazer igual alguns materialistas gostam, não. Acha que trabalho é só o que rende dinheiro. E aí a pessoa que está lá na casa trabalhando o dia inteirinho para cuidar da família, esse não trabalha. Então, você não trabalha, não faz nada, faz muito mais do que qualquer um que sai no dia a dia. Então, a gente tem que entender esse trabalho aí que renova, que nos dá a oportunidade de evolução, como todas as atividades necessárias aí para o burilamento do nosso espírito. Isso só é possível quando estamos encarnados. E é isso que Allan Kardec vai dizer. Olha, para que a gente possa encarnar, para que a gente possa aprender, é preciso que o corpo trabalhe. Para que ele possa trabalhar, é preciso que o espírito esteja na carne. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Também, olha como que as leis, elas são todas elas concatenadas. A gente não tem leis soltas. As leis do universo é que garantem a harmonia do universo. A gente falou dos limites do trabalho. Qual que é o limite do trabalho e qual que é o limite do repouso? E hoje a gente está falando que o corpo, ele se consome com o trabalho. Mas o espírito não. O espírito, pelo contrário, ele alcança melhorias. Então, às vezes, o nosso corpo está lá sofrido, cansado, desgastado, mas dentro dessa proposta aí da evolução pelas leis da natureza, o nosso espírito ele ganha com isso. Que são aquelas virtudes que vamos acumulando em nossas caminhadas, em nossos diferentes estágios pela Terra. E cada um de nós, com certeza, já viveu muitas experiências, já poderia aí trazer muita coisa para ensinar, para dividir, para contribuir com todos aí. Porque estamos vivendo e a cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Essa que é a ideia da evolução. E é prestar atenção. Às vezes a gente fala, olha, uns evoluem por amor, outros evoluem pela dor. Aí eu fico pensando, gente, evoluir pelo amor é prestar atenção naquilo que está entre nós, que nos rodeia, e sermos inteligentes para evitar a dor. Mas é claro que a dor também virá. Mas se eu posso minimizar a dor, se eu posso abrandar os efeitos da dor, por que eu não vou fazer isso? Eu ser inteligente, que já sei das leis de causa e efeito, já sei que eu sou um espírito com livre-arbítrio, que eu respondo pelos meus atos, que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, por que não, a partir de agora, não repensar, não destruir esse homem velho, esse espírito velho, e não propor uma transformação aí para uma nova postura? A lei de destruição não pode ser vista só na hora que a gente destrói uma matéria. A lei de destruição ela está em todos os momentos que nós nos posicionamos diante da vida para destruir um mau hábito e transformar esse mau hábito num bom hábito. Em algo que possa ser uma virtude, que possa ser um atributo positivo para o espírito. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Isso é um dos atributos de Deus. Quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos sobre Deus, que é o nosso primeiro princípio doutrinário, né, que é Deus. Um dos atributos de Deus é ser infinitamente bom e justo. E se eu tenho certeza que Deus é infinitamente bom e justo, eu não posso atribuir a Ele as minhas dificuldades. Eu não posso acreditar que Ele é que faz escolhas e deixa alguns em posições melhores que outros.
A doutrina espírita, a partir do princípio da reencarnação, ela propicia a nós, espíritas encarnados, podermos pensar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de lucidez a respeito do nosso papel em uma encarnação. A gente pensar que uma encarnação é uma poeira perto do que ainda vamos viver. Mas é uma poeira que pode determinar os rumos das próximas encarnações. É uma poeira que pode nos fazer avançar ou pode nos segurar muito tempo, quando não sabemos aí aproveitar esses momentos. Então, a doutrina espírita ela traz essa... Eu não sei quanto a vocês, né? Mas, para mim, ela é uma doutrina de muito mais de esperança. Ela é uma lucidez, mas traz muita esperança. Porque a gente está aí vivendo, a cada um de nós, e Deus sabe o que está em cada coração, então a gente não precisa ficar chorando, não precisa ficar lamentando, porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do nosso merecimento. E às vezes a gente fica pensando, será que Deus me esqueceu? Será que Ele não podia olhar para cá de vez em quando? Ele nunca vai nos esquecer, Ele jamais vai nos esquecer. O que às vezes ele deixa é que a gente tenha um pouquinho de oportunidade para avançar. Sabe aquele nenenzinho que a gente está ensinando a andar? Que de vez em quando a gente segura, mas de vez em quando a gente solta. Se a mãe não soltar a mão dele, ele nunca vai andar. Então Deus, de alguma forma, ele nos trata com esse carinho aí para nos dar a oportunidade de andarmos e de firmarmos os nossos conhecimentos passo a passo. No início a gente fica inseguro, mas daí a pouco a gente está até correndo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente nunca pode esquecer dessa infinita justiça, dessa infinita sabedoria, dessa bondade com todos os seres. E cada dificuldade, cada obstáculo tem que ser visto por nós como uma oportunidade de destruir velhos hábitos e construir novos hábitos. Construir novas propostas para as nossas vidas. Os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Como instrumentos de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados, a providência faz que sirvam ao seu mútuo entretenimento. Eis que os seres se nutrem uns dos outros, mas então é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere, fique apenas despojado do seu envoltório. Ele fala um pouco nesse capítulo também a respeito até da cadeia alimentar. Depois, quem quiser ler a Gênese, vai ler. É interessante, porque ele vai falando até dessa necessidade, porque é necessário que se renove para que o equilíbrio também aconteça. É preciso que as espécies tenham predadores, não é assim? Que uma espécie não se prolifere a ponto de aniquilar outra espécie. Então, esse equilíbrio aí, essa destruição que às vezes a gente olha, né, às vezes a gente assiste alguma coisa ou vê, e tem aquela sensação assim, nossa, que coisa horrível, um animal matando o outro para se alimentar. Isso tudo está dentro da proposta de Deus. Como princípios vitais, esses seres também estão em processo de evolução. Eles também necessitam destruir a matéria para que eles possam se transformar. Porque a evolução não é só para nós, seres humanos. A evolução, ela atinge tudo o que está dentro do fluido cósmico universal. Todos os elementos, aqueles que conhecemos, aqueles que não conhecemos. Então, a gente chega em casa hoje, pode olhar para o seu cachorrinho e pensar, ele está em evolução. Está. Assim como eu estou em evolução, ele também está em evolução. E com certeza, daqui a alguns milhares de anos, como espíritos ou como encarnados, se estivermos desencarnados, a gente tem essa visão melhor. Mas nós iremos vivenciar com esses animais, com esses seres, e perceber que essa evolução ela é contínua.
Em todos os aspectos, porque é na matéria que evoluímos. Na Gênese ainda, lá no capítulo 3, Allan Kardec vai dizer o seguinte, que há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. É o que eu já venho falando desde o início. Quando a gente fala em destruição de matéria, nós não estamos falando só em destruição de matéria. Nós estamos principalmente falando em nossa evolução moral, em nossa evolução pela inteligência, a nossa percepção de que devemos ser melhores. E aí, do ponto de vista moral, que não é o moralismo, eu gosto muito de repetir isso, porque senão a gente fica nos sistemas tradicionais, confundimos as coisas. A moral do Cristo não é essa. A moral do Cristo é uma moral que ama, é uma moral fraterna, é uma moral misericordiosa. Misericordiosa. Uma palavra tão difícil, às vezes falta tanta misericórdia em nós, quando vamos tecer alguns comentários sobre algumas pessoas, sobre algumas atitudes. É preciso que a gente tenha misericórdia, porque a moral de Deus, a moral que devemos lapidar e que devemos tornar sempre melhor em nós, é essa moral que não julga, é a moral que não olha para o outro buscando os seus defeitos, buscando um pontinho ali para a gente puxar e aquilo se tornar objeto de maledicência. Nesse sentido, nós precisamos destruir esses hábitos, porque são hábitos, tem alguns casos que são até compulsórios, né? A compulsão, a pessoa tem compulsão para falar mal do outro, e não perde uma, o tempo todo está ali ligado. É um espírito que ainda precisa destruir esse hábito. A lei de destruição, como uma lei natural, ela vai operar sobre ele. Alguns em tempo mais rápido, outros em menor tempo. É por isso que a gente está aqui. O que a gente vem fazer na Casa Espírita? A gente vem aprender doutrina, aprender evangelho à luz da doutrina, porque evangelho a gente pode aprender em qualquer lugar, que o evangelho ele está aí para todos nós, mas é exatamente para que a gente possa pensar a respeito disso. Olha, então quer dizer que eu hoje estava querendo fazer uma fofoca. Eu ia ligar para minha amiga para contar aquilo que eu vi hoje de manhã. Mas eu acho melhor me abster. Hoje eu vou ser misericordioso. Então hoje eu não vou fazer essa fofoca. Pelo menos por hoje. Aí amanhã o seu espírito já vai amanhecer um pouquinho melhor. A gente pode não enxergar essa melhoria. Mas o nosso campo magnético, com certeza, ele é melhor. Ele é melhor expandido quando a gente consegue ultrapassar, conter as nossas inclinações. Então, hoje ninguém liga para a amiga para fazer fofoca. Amanhã a gente vai pensando e vai revigorando, até que esse hábito ele vai se destruir. E aí, de repente, a gente vai ligar para a amiga olha, vamos fazer uma caridade hoje? Vamos sair para doar alguma coisa, vamos visitar alguns doentes, vamos nos encontrar para conversar sobre assuntos que edificam, assuntos que são positivos. E isso vai se tornando um hábito tão comum que estamos aí fazendo o quê? Promovendo a nossa evolução moral, não é isso? Que é o que Allan Kardec está falando aqui. A gente precisa lutar para que o espírito se desenvolva. Ele só completa falando que a veste da carne nada mais, ulteriormente o espírito que não morreu tomará outra. Então ele fala, olha, a veste da carne, hoje eu estou com esse corpo, amanhã eu vou estar com outro. E aí a turma anima, né? Nossa, que bom, então eu vou poder ter um cabelo diferente, aquele cabelo que eu queria. Só que a gente chega no plano espiritual, somos nós que planejamos, né? Ah, então aquela barriga não vai vir comigo, não. De repente você precisa da barriga. É a barriga que é o seu freio, é a calvície. Para nós mulheres, né? É o cabelo branco, a ruga, a celulite, que faz parte da nossa evolução. Esse corpo físico aí, ele é necessário para todos nós. A lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses,
animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcido, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Essa fala está lá no Rodolfo Caligares, As Leis Morais. É o capítulo que ele trata da destruição. Então, quando ele vai dizer exatamente, olha, nós precisamos disso, dessa lei de destruição, porque é ela que vai me tornar melhor, é ela que vai me fazer atingir o estado da razão. É por ela que eu vou pensar o seguinte, olha, por que eu vou ligar para fazer aquela fofoca hoje? Bobagem! Eu vou fazer uma prece. Eu vou fazer a minha casa, o meu lar, o meu leito, um ponto de luz. Porque é isso que nós estamos precisando, gente. Nenhum de nós aqui está precisando de farpa. As farpas nós já recebemos demais. Então, não somos nós que devemos jogar farpas nos outros. Vamos transformar isso, esse resquício aí, que muitas vezes nos acompanha, até de uma forma imperceptível, né? Porque o que fazemos no automático, às vezes a gente faz sem nem perceber. Quando você assusta, você está falando mal do outro. Estou falando mal. Mas a gente precisa ficar atento. A fé raciocinada nos convida a ficarmos atentos. Ficarmos atentos com aquilo que falamos, como falamos, como que nós falamos. Essa forma como falamos, ela costuma ser muito mais grave para o outro que está convivendo conosco do que o próprio conteúdo da nossa mensagem. Muitas vezes a nossa forma de se expressar ela é tão agressiva que ela fere tanto e acaba criando tanto obstáculo que impossibilita qualquer possibilidade aí de comunicação, de integração, né? E com doçura nós conseguimos atingir lá dentro, com tranquilidade, com simplicidade. A doutrina espírita nos convida a isso, a sermos passivos, sermos tolerantes, sermos calmos, pacientes, porque vai chegar um momento em que o outro pode querer nos ouvir, mas a ninguém pode ser imposto nada. A gente sai da reunião espírita e fica doido querendo que todo mundo estude a doutrina, conheça a espiritualidade. Então, quando a gente vem lá daquela salinha do tratamento, né? Que delícia! A gente volta de lá parecendo que trocamos, o peso ficou lá dentro e tudo fica bom demais, levinho, é uma paz. Ali é o momento em que a gente toma um choque de energia, revigoramos as nossas energias, não tenhamos dúvida, a gente sai de lá, do ponto de vista espiritual, nós saímos de lá renovados. Mas é preciso que a gente se mantenha renovados. É preciso que a gente favoreça a espiritualidade para que ela possa trabalhar em nosso favor. Então, se eu entro numa vibração bacana quando eu estou no centro espírita, aqui eu me acalmo, aqui eu fico tranquilo, fico sereno. Aí eu entro no meu carro e já começa a buzinar, já começa a dar freada, já começa a brigar, xingar. O que eu fiz? Nada. O que adiantou o tratamento? Com todo respeito para vocês que fizeram isso, nada. Nós vamos passar a ser viciados em ficar recebendo sessão de tratamento. Aqui ficamos bem, lá fora ficamos do mesmo jeito. O tratamento é um convite. Vamos destruir aquilo que nos faz mal. E vamos reconstruir em nós. Vamos renovar, porque a lei de Deus ela já está inscrita em cada coração. Tanto é que quando a gente faz bobagem, né, a gente sabe imediatamente, não precisa ninguém dizer para a gente que a gente fez bobagem. Imediatamente nós já nos sentimos mal por isso. Por quê? Porque a lei de Deus está em nós. Então vamos começar a fazer com que essa lei de Deus seja mais efetiva e que ela possa nos renovar e nos transformar sempre. Tem um autor chamado Juvanir Borges de Souza, escreveu um livro chamado Tempo de Transição. Ele também fala da lei de destruição. Ele diz que a lei de destruição ela é melhor conceituada pelos instrutores espirituais como lei de transformação. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição. Tanto
no que concerne à matéria, como no que se refere ao espírito. A célebre anunciação de Lavoisier, que na natureza tudo se cria, nada se perde, tudo se transforma, foi uma antivisão científica no campo da matéria do que os espíritos viriam confirmar mais tarde ao codificador. Então, é uma visão interessante. Então, não tem destruição, tem transformação. Nós estamos nos transformando o tempo todo. Depois, Allan Kardec vai dizer lá na Gênese também, no capítulo 3, no item 24, a destruição mútua existente entre os animais, mantida à custa da cadeia alimentar, atende à lei natural de preservação e diversidade biológica das espécies da natureza. E ele lembra que no homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto natural e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. E aí é só para a gente parar um pouquinho com aquela coisa assim, aquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim e sou assim mesmo, minha família toda é assim. E aí tem gente que tem acha uma vantagem de sair por aí. Não, eu sou bruto assim mesmo, eu sou agressivo. Não, é mal educado mesmo. Espírito está precisando de aprender que falta de educação emperra a evolução. Então, esse complexo aí, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim, não. A doutrina espírita está pedindo evolução, espírito inteligente. Eu nasci assim, mas eu vou morrer muito melhor. Eu quero desencarnar, é muito melhor. Ah, mas eu só tenho um dia. Então, esse um dia vai ser o dia em que eu vou me melhorar. Porque se manter na brutalidade, sob o pretexto de que isso é algo que está conosco, é mantermos aprisionados num passado, num padrão que não vai nos adiantar nada. Isso tem que ser destruído. E a gente, às vezes, vê famílias assim. Essa família... Então, o tal do eu sou muito franco é para dizer assim, eu sou muito mal educado. Eu sou franco é ser mal educado. Às vezes, a nossa franqueza ela não vai beneficiar ninguém em nada. A minha franqueza ela precisa ser utilizada de forma positiva. A destruição pode ser benéfica, mas existe a destruição maléfica. É aquela abusiva. Então, ainda que a gente queira jogar para cima do outro todo o nosso estresse, toda a nossa raiva, todas as nossas frustrações, vamos aprender a administrar isso com mais serenidade. Porque agora a gente já sabe que isso é possível, que nós somos espíritos inteligentes e nós somos capazes de nos conter. E que isso é um aprendizado. E que à medida em que formos fazendo, nós vamos aprendendo. Lembram lá das professoras de português, aquelas coitadas que tentaram ensinar a gente a escrever? E aí eles falavam, como que a gente aprende a escrever? A gente aprende a escrever lendo e escrevendo. Como que eu vou ser um espírito melhor? Sempre trabalhando, sempre operando no bem. A proposta é a operação no bem constantemente. Lembram lá da nossa Cecília Montalvão? Aquele espírito que conhecia todas as doutrinas e que estudava o espiritismo com um afinco tremendo e que vivia sonhando na vida pós-morte e não fazia nada de prático. A Cecília, quando desencarna, o que acontece com ela? Ela tem uma surpresa, porque ela vai parar lá no umbral. Ela não fez nada. A fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta conhecer, é preciso experienciar. Então, essa turma muito apavorada, que gosta muito de brigar e que fica colocando esse subterfúgio aí na franqueza, na verdade, né? Vamos começar a pensar um pouquinho. De repente, a sua proposta nesse planeta é ser mais doce, é engolir mais um pouquinho, deixar, contar, como o Chico, acho que é o Chico Xavier que falava, depois vocês podem confirmar com a Carlos Alberto, encher a boca de água para não responder no ímpeto, andar mais serenar, para serenar, não é assim? O André Luiz também ensina isso. Exatamente, lá no nosso lar, né, quando ele estava lá no tratamento. Então, às vezes,
a nossa verdade, a nossa certeza, ela está sendo convidada a ser um pouco mais asserenada. E, às vezes nós estamos aí precisando de ouvir mais, de acalmar mais, não é assim? Ser mais brando, né? O coração mais brando. Bom, a sabedoria divina dotou os seres vivos de dois instintos opostos, a destruição e a conservação. Ambos funcionam como princípios da natureza. O primeiro, a da destruição, os seres se destroem reciprocamente, visando diferentes fins, entre os quais a alimentação com os despojos materiais. Deus coloca o remédio ao lado do mal, para manter o equilíbrio e servir de peso. Essa é a lição 731, lá do Livro dos Espíritos, para quem quiser depois. Para alimentarem os seres vivos se destroem reciprocamente. Destruição essa que obedece a um fim duplo. Primeiro, a manutenção do equilíbrio da reprodução. E segundo, a utilização desses despojos do envoltório exterior que sofre a destruição. E aí ele vai lembrar de novo a questão 728, que a parte essencial é o princípio inteligente. E o princípio inteligente ele não se destrói, ele se transforma, ele se metamorfoseia. Destruição abusiva. Agora ele fala da destruição abusiva e quem fala também é o Juvanir Borges. A destruição abusiva é o excesso. Segundo Juvanir Borges, é um atentado à lei de Deus. O homem tem papel preponderante diante dos demais seres vivos. Ao dizimar em larga escala os demais seres da criação, seja buscando alimentar a crescente população humana, seja aproveitando os despojos animais e vegetais em inúmeras indústrias de transformações que lhes proporcionam múltiplas utilidades. Então, qualquer que seja o abuso, e aí ele vai lembrar um episódio que aconteceu em 1930, a queima do café, quando o café estava com um preço muito baixo, queimaram toneladas de café para que o café pudesse subir o preço. Ele vai lembrar isso como uma destruição abusiva. Não é necessário que a gente destrua abusivamente, não é necessário que a gente dizime espécies para se beneficiar disso. É preciso que a gente entenda que existe uma destruição que transforma e existe uma destruição que representa os nossos excessos, os nossos egoísmos. Os abusos têm provocado a reação e o protesto das populações esclarecidas de todo o planeta por sua profunda repercussão no relacionamento entre os seres vivos e o meio ambiente. São os problemas ecológicos. Some-se a tudo isso a destruição contínua das florestas e de muitas espécies de animais e ainda a ameaça das bombas, usinas e lixos atômicos. E tem-se um quadro sombrio das condições materiais do mundo contemporâneo, agravando-se pelo descuido, imprevidência e deseducação, gerando o desequilíbrio do meio ambiente e as perspectivas e deixando-nos com perspectivas pouco animadoras. Sabemos, entretanto, que a destruição abusiva irá desaparecer. E isso é uma promessa, e tem que desaparecer mesmo. Por quê? Porque à medida que evoluímos, nós paramos de agir de forma animal, atender apenas os nossos instintos. E é isso que Allan Kardec vai trazer para o finalzinho do nosso estudo. Porque à medida que formos crescendo, progredindo moral e intelectualmente, a nossa tendência é parar de destruir aquilo que não é necessário de ser destruído. É parar de cometer abusos contra o planeta, contra a natureza, contra tudo aquilo que está aí sob a nossa tutela, porque está tudo por empréstimo também. Principalmente os abusos contra o nosso próprio corpo. A gente tem aquilo que é o desgaste necessário, mas nós não precisamos promover nenhum tipo de destruição abusiva contra nós mesmos. Então, encerramos hoje a nossa participação. Semana que vem nós continuamos com a lei de destruição e a lei de conservação. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa, nessa semana, nessa metade de semana e até a próxima semana, destruir um pouco dos nossos maus hábitos e construir, transformá-los em boas atitudes. E que todos aqui sejam abençoados e que na semana que vem a gente possa retornar. Boa noite.